Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Marcelo Marquezini. Hoje estou aqui nessa posição de mediador, uma posição que usualmente é ocupada pelo professor Carlos Mello aqui nessa série de eventos Café com Política, uma série iniciada no ano passado pelo Centro de Gestão e Políticas Públicas. O professor Carlos Mello me convidou hoje para assumir esse papel, em parte para marcar a transição que nós estamos fazendo no Centro de Gestão e Políticas Públicas, do qual eu deixo a coordenação para assumir novamente a posição de professor de tempo integral da casa e o início da gestão da Vivian Satiro na coordenação do CGPP. Certamente ela terá muito sucesso, deixo aqui registrado meus votos de muito sucesso e seguimos juntos do CGPP e dessa série muito bem sucedida dos debates do Café com Políticas. Hoje, além do professor Carlos Mello, que vocês conhecem bem sempre mediando aqui os nossos encontros, temos também a professora Laura Carpusca, aqui também nossa professora do INSPER, para a gente fazer um debate sobre economia e política, né? Duas áreas que são, para nós do INSPER, muito familiares e que, a despeito disso, apresentam alguns desafios de integração que a gente vai tentar abordar aqui no nosso debate de hoje. Lembrar a vocês que esses nossos encontros acontecem mensalmente, são gravados e o acervo fica disponível depois também no site do CGPP. Bom, para começar, e eu nem vou tentar fazer uma contextualização tão competente como as que o professor Carlos Mello costuma fazer, mas eu vou me arriscar a colocar aqui algumas questões para a nossa reflexão inicial. A primeira questão que eu queria colocar, eu vou querer chegar aqui na discussão da nossa escola, mas partindo de uma discussão sobre economia e política no nosso país, né, no nosso contexto nacional mais amplo, porque nenhuma das duas são as minhas áreas, né? Nem economia nem política. Eu sou da gestão pública, claro que são áreas próximas, mas eu acompanho com um certo espanto o momento que a gente vive atualmente e vou me beneficiar da companhia do professor Carlos Mello e da professora Laura, pedir para que eles me iluminem um pouco sobre o que é que está acontecendo afinal, né? A gente, ao ouvir o noticiário político, pode ter a impressão de que estamos à beira de um abismo institucional, o governo sem nenhuma base de sustentação, derrotas sucessivas nas suas propostas levadas ao Congresso. E, apesar disso, hoje de manhã, ouvindo na rádio os indicadores de emprego, com uma baixa taxa histórica, menor índice de desemprego, né, Laura? Um aumento, inclusive, dos empregos formais, queda da informalidade. Temos vivenciado um período com sucessivos anos de crescimento do PIB. Então, alguns indicadores que sugerem que talvez o governo, ou pelo menos a economia, não seria um indício forte o suficiente para que o governo esteja tão mal avaliado. Claro que existem outros indicadores econômicos que são mais comprometedores, e aí deixo a Laura explorar um pouco se esses indicadores são ruins o suficiente para explicar essa situação. Mas nós já tivemos, né, em décadas passadas, na época se eu não me engano, do Bill Clinton, né, a tese de que o que explicava a política era a economia, né? Economia é estúpido. Então, isso deixou absolutamente de ser verdade, segue sendo. E queria começar um pouco com essa questão. Não sei quem gostaria de iniciar respondendo, deixo vocês à vontade. Porque, antes de tudo, eu quero dizer que nesses 2 anos, né, 1 ano e meio de Café com Políticas, o programa ele cresceu, se expandiu, criou visibilidade. Em virtude disso, a gente conseguiu agora formalizar um grupo chamado Observatório da Política. Está aqui o Vinícius, que viabilizou isso para a gente também. E isso tudo tem um responsável, né? É o Marcelo Marquezini. O Marcelo assumiu o CGPP e eu procurei ele e falei assim: Marcelo, eu queria fazer alguma coisa. E quando eu ia dizer o que eu queria fazer, ele falou assim: você faz o que você quiser, né? E só foi apoio o tempo todo. Montou uma equipe bacana também, a Bia, a Kelly,
outras pessoas também que foram super atuantes, super bacanas. Até agora mesmo a gente está fazendo uma reunião já pensando na programação do próximo semestre. Então, um dos motivos de te convidar para estar aí fazendo essa moderação, né? Não é mediação, porque eu e a Laura não vamos debater, né? É reconhecer publicamente para esse programa que é gravado e que vai ficar para o futuro o papel importante que você teve até aqui, viu, Marcelo? Muito obrigado. Você foi fundamental nisso tudo e tamo junto, mano. Mesmo você sendo palmeirense, tá bom? Bom, vamos falar da política e da economia, vamos falar dessas coisas todas. Há uns anos atrás, estava almoçando com um amigo nosso aqui, muito meu amigo, não vou dizer o nome, né, porque não vem ao caso. A gente estava falando da Petrobras, foi na época do Petrolão, um dos tantos escândalos que a gente viveu e vive no Brasil desde sempre. E eu peguei de sacanagem, né? Falei para ele, mas pô, por que aconteceu isso com a Petrobras? Ele falou assim, porra, tá de sacanagem? É a política. É a política. Tá bom, deixei o cara falar. Dei lá mais umas 4, 5 garfadas, né? Deixei esfriar um pouco. Aí eu perguntei para ele, escuta, mas a Petrobras estava tão bem, pô, tinha achado pré-sal, teve dividendos pra caramba, tem ajudado no orçamento da União. Por que antes estava bem? Por causa da gestão. Então, ali veio para mim algo revelador. O que é ruim é política, o que é bom é gestão. É um equívoco. É um equívoco. Porque quando foi bom, foi também pela política. A política faz escolhas corretas e escolhas erradas. A política ela é um método de decisão, de disputa e decisão que envolve interesses. Simples assim. Às vezes você tem uma conciliação de fatores, você tem um alinhamento de interesses que faz com que os países cresçam. E às vezes você não tem esse alinhamento de interesses, e aí eventualmente falta liderança, inclusive liderança política, para construir esse alinhamento de interesse, para costurar essas possibilidades, para que a coisa flua. O grande problema é que os agentes econômicos, não os pensadores da economia, enfim, né, como que é o caso da Laura, mas muitos agentes econômicos funcionam mais ou menos como esse meu colega. O que é bom é economia ou é gestão. O que é ruim é a política. É um equívoco. É um equívoco que faz com que a gente abandone a ideia de cobrar uma política melhor, uma política mais eficiente. É um erro, né? Eu li recentemente num livro um sujeito falando da armadilha da aversão ao pessimismo. Você ouve uma perspectiva pessimista, você fala, de jeito nenhum, isso é pessimismo. Tal. Você tem aversão ao pessimismo e pior que aquele quadro acontece e você não se preparou porque você simplesmente não quis considerar aquilo como hipótese. A política tem que ser considerada como hipótese. A política é uma variável importante que tem que estar nos modelos. Você não pode tirar. Não é? Nosso amigo e irmão Sandro Cabral está sempre fazendo aqueles modelinhos dele de estratégia, né? Então ele vai termo 1, termo 2, termo 3 e tal, e termo de incerteza. A política é um termo de incerteza que você precisa considerar ali na tua equação. Agora, não é você considerar lá um termo de incerteza e abandonar. Tem empresas que chamam a gente, olha, eu queria entender a política. Você quer entender quando? Como? É uma conversa? É uma palestra? Esquece, cara, você não vai entender. Se você não acompanhar, se você não se organizar para perceber questões que são estruturais e que vão dando veso a toda a conjuntura, você não vai entender. Não basta você um dia se preocupar, ler o jornal no domingo, entendeu? Não basta. A política é uma coisa que ou ela te morde ou ela não te morde. O James Carville, que é esse assessor do Clinton, que falou assim, a economia é estúpido, né? Falando, porque a economia ia bem. Mas a economia ia bem porque vinha um processo de reconstrução da economia americana lá da época do Reagan, e que o Clinton não abandonou, para o bem ou para o mal, não abandonou, e que aquela visão política criou condições para o alto desenvolvimento do mercado nos anos 80, nos anos 90, que pariu a globalização, enfim. Quando a política parou de funcionar, quando esse alinhamento não veio mais, os conflitos se colocaram, você tem agora o colapso dessa globalização. Você tem, por exemplo, novos blocos econômicos surgindo, a China, a Rússia, toda aquela riqueza da Ásia, tal. Aquilo é economia, mas é uma economia politicamente orientada. Essa é a questão. E já para passar para a Laura, tentando dar conta
do desafio conjuntural que você colocou agora. A gente está passando por um momento no mundo de uma crise muito profunda da política. Quem está pagando o pato é a democracia. A política, as transformações são tão profundas, tão grandes, vertiginosas e surpreendentes quando você olha numa perspectiva de 30, 40 anos, está mudando completamente o mundo do trabalho, que está afetando fortemente a sociedade, e a política não consegue dar respostas rápidas para esse processo de mudança tão vertiginoso. Aparece o desespero, o mal-estar, eu começo a falar mal da política, a política não presta, a política não serve para nada, né? E eu começo a acreditar que um demiurgo, o autocrata, vai, a despeito de tudo, resolver a parada. Mas mesmo assim não é uma renúncia da política, porque é uma política agora entendida como uma política da força e não da negociação. É uma outra política. No meu entendimento, uma política pior, uma política ruim, uma política que, no longo prazo, não tende a dar certo. Mas é também uma escolha política que a sociedade faz. Então, não vou falar aqui que a política está em tudo, tal, até porque é um clichê, mas era muito importante que a gestão, a economia fosse um pouco menos presunçosa, não é? E aceitar que existem coisas que a gente não tem controle, não tem domínio, que é a natureza humana. E essa natureza humana se manifesta na política, e a gente tem que acompanhar e tem que agir todo dia. Então é essa a provocação. Eu estava falando para a Laura que, para provocar alguns colegas nossos aqui, que vêm com os modelos, tal, eu falo assim, cara, tudo que você não entende, você chama de estocástico e aplica uma dummy. Para um sociólogo falar de estocástico e de dummy é porque eu estudei muito. Não é sim ou não. É algo muito sutil, nada trivial, que tem que ser acompanhado com muita atenção e com muito conhecimento. Claro, eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu acho que faz sentido. Não, muito legal esse papo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou feliz de participar desse Café com Política, principalmente num dia de homenagem à sua coordenação no café, no centro. Então, muito legal. Obrigada pelo convite. Eu fiquei sabendo, na verdade, que o Carlos me convidou porque, como eu faço economia política, eu acho que ele achou que eu ia ser mais amigável. Então, agora eu me sinto na obrigação de colocar, assim, o chapéu e a gravata aqui de economista, só para poder fazer o advogado do diabo aqui. Eu concordo, achei muito legal você ter trazido o James Carville, porque, de fato, essa frase do marqueteiro do Clinton lá atrás, né, "It's economics is stupid", marca bem essa tensão, né? Para quem não lembra da situação, ou para quem é muito jovem, o Bush pai estava super bem por causa da Guerra do Golfo, e todo mundo dizia que era inevitável que ele fosse ganhar a reeleição, só que a economia americana não estava indo bem, né? Teve uma recessão naquele período, e aí o pessoal da campanha do Clinton foi muito sagaz e falou, não, it's economics, stupid. Você está ali falando de um mundo que não faz parte de quem está indo fazer compra no supermercado e está indo mal, né? Então, eles foram muito sagazes em falar isso. E nós, economistas, que somos muito arrogantes, nós usamos essa frase de forma totalmente descontextualizada, né? A gente usa ela para dizer que tudo é economia. Eu uma vez escrevi um textinho que acho que ninguém deve ter lido, talvez eu e minha mãe. O título era It's Politics, Stupid. Então, a ideia era um pouco dizer assim, que a gente às vezes esquece, como economista, que existem outras coisas no mundo que não só a economia. E aí, antes de falar um pouco da questão conjuntural, né, do ambiente que a gente vive, da democracia, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, que é a gente pensar um pouco nessa tensão da economia e da política. Para mim, ela não existe, né? Na minha vida como professora, como pesquisadora, eu tento exatamente trazer essas duas coisas juntas, né? A gente pensar que é na esfera política que as principais decisões que impactam o nosso bem-estar acontecem, sem esquecer de uma coisa muito importante que a economia traz, que é o conflito de interesses inerente da sociedade. Então, de alguma forma, o James Carville tem uma razão que não é porque a economia está bem ou mal que só isso importa, mas que mesmo na política, né, uma das principais fundamentos mesmo do conflito político, ele nasce num conflito econômico. É uma visão quase que marxista da vida, né, de que, na verdade, a gente tem uma disputa por recursos, sejam recursos econômicos, recursos de poder, recursos de espaços em ambientes de poder, recursos por representatividade, mas que esse conflito de interesses ele é marcadamente econômico, né, no sentido de que a gente está disputando por recursos que são limitados e que tem uma elite que ocupa esse espaço de privilégio em acesso a esses recursos, né. Então, de alguma forma, puxando a sardinha para a da economia, eu acho que faz algum sentido a gente pensar que a economia ela tem um arcabouço que vai permear a política, mas dizer que é tudo economia, obviamente, não faz sentido nenhum.
Eu acho que, inclusive, a gente viveu um período, e vive um período, né, em que a política é tão parte, né, da nossa vida, que pessoas que eu sei que nunca souberam em quem elas votaram nem para presidente, hoje sabem o nome dos deputados, o nome dos vereadores, e não de uma forma boa. Né? Na verdade, eu fico pensando que só para países que estão muito doentes, mesmo para a gente lembrar todo dia em quem a gente votou. Né? A gente tinha que esquecer desses caras. Né? Acho que o mundo ideal era esse mundo em que nem a economia, nem a política faz parte do meu dia a dia. Né? Eu acordo, vou trabalhar, exerço minhas atividades sociais, familiares, profissionais e esqueço, né, quem são esses caras aí no poder. Então, a política, de fato, eu acho que de fato, ela hoje dominou, né, o ambiente. E aí, para fechar esse primeiro raciocínio, que tem muitas dimensões, né, lembrando do que você falou sobre a questão conjuntural, né? Eu acho que, assim, principalmente nos Estados Unidos, hoje, né, a gente está numa situação boa macroeconômica, né? O desemprego está na mínima histórica, você não tem um problema assim marcado de poder de compra, teve uma questão de inflação. Talvez a gente seja brasileiro e ache pouco, porque a gente viveu momentos muito piores nas últimas décadas, mas as pessoas não estão felizes, né? E aí acho que cabe um mini comentário, um parênteses aqui, de que talvez esses indicadores não sejam suficientes para que as pessoas sintam, né? E aqui eu não vou entrar numa discussão se os economistas estão usando bons ou maus indicadores, acho que isso não cabe aqui, mas acho que cabe uma questão importante, que é a gente tem uma percepção de que existiu uma mudança importante na forma como as pessoas encaravam as próprias vidas delas e como elas encaravam aqueles que governavam os países, as cidades, os estados que elas viviam, quando a gente teve uma crise econômica, né, que foi a crise de 2008, que talvez tenha evidenciado que tudo aquilo que a gente tinha sonhado de alguma forma ou criado alguma ambição, algum sonho, não iria se concretizar. E eu acho que isso é muito mais marcante no contexto americano do que no brasileiro, porque a gente é um país pobre e a gente sonha menos, talvez. Mas eu acho que, principalmente para aquele ambiente, existiu, de fato, uma percepção de que agora eu sou o que eles chamam, né, de um perdedor. Eu não vou chegar lá, seja lá onde for. Né? E aí isso, de fato, abre margem para que a gente comece a ter esses indivíduos, né, que não são políticos como que talvez a gente gostaria de ter. Né? Eu vou ser meio normativa aqui agora. Né? Mas é uma expressão que eu gosto muito, que é de um economista político que eu admiro muito, que é o Guido Taberini. Ele fala, né, nesses momentos as pessoas começam a gamble for redemption. Né? Você começa a apostar numa coisa que é extrema do que você costumava achar que seria o ideal para você. Você vai pensar num cara diferente mesmo, porque é ele que vai te tirar daquela situação que você agora acha que não é tão boa. Que talvez nem seja tão ruim assim, né, de forma normativa, mas que não é aquilo que você gostaria de ter. Então, de alguma forma, só para assim, finalizar mesmo esse argumento da política e da economia, não acho que tenha uma questão mesmo assim de rivalidade entre as duas. Talvez eu queira tentar me enganar que não tem essa rivalidade. E eu acho que a economia e a política elas dividem esse campo de pensar nesse conflito de interesses e esse ambiente que a gente vai ter para resolver esse conflito. Legal, obrigado, Laura e Melo, por essa primeira rodada. Acho que vocês levantaram uma série de questões importantes, desde o elemento da gestão, né, que invariavelmente aparece como a solução, né, que o Melo trouxe, em oposição à política ser negativa, a gestão como algo positivo, como essa questão que a Laura traz de talvez a gente precisar repensar os indicadores, né, e quais são as métricas e formas que a gente tem para entender o que, enfim, a sociedade, as pessoas querem, precisam, né, estão percebendo com relação ao seu governo. Tem também um outro livro excepcional, que é aquele Strangers in Their Own Land, né, que um pouco reflete sobre a primeira eleição do Trump, acho que um quadro que só se agravou desde então. Mas, já me apropriando aqui de uma outra fala do professor Melo, que é um mote importante para esse Café com Política, que é de conversarmos sempre, não tentar aprofundar ou esgotar os assuntos. Daria um salto aqui para perguntar para vocês quais são as saídas, né, possíveis, quais são as perspectivas possíveis para a gente construir esse caminho de uma dinâmica mais positiva, enfim, mais integração entre economia e política. É a formação política, a gente tem que trazer mais formação política para a população, né, educação. Há algum mérito nesse argumento que está sempre presente, que o Melo resgatou, de que a gente precisa de quadros mais técnicos e menos políticos tomando as decisões,
Isso é sempre trazido para as análises políticas, né, sobretudo nas que tangem à questão econômica. Daí toda a discussão que nós tivemos sobre a independência do Banco Central, a figura do próprio ministro da Fazenda sempre é muito questionada com relação a ser alguém com um viés político ou não. Então, quais são as boas práticas, quais são os caminhos para que a gente consiga promover um caminho mais sinérgico aí entre economia e política? Vamos começar com a Laura dessa vez. Eu vou só fazer um comentário sobre essa questão do ministro da Fazenda ser político. É que eu acho que, na verdade, todos nós somos indivíduos políticos, né? E eu acho que, assim, mesmo nós que somos técnicos, a gente pode tentar, dentro de algum arcabouço intelectual, nos despir da ideologia, né? De uma coisa que a gente acredite que seja um pouco mais cabalística, mas, de alguma forma, sempre vai estar lá, né? Até a escolha do que eu estudo, do como eu vou estudar, qual modelo que eu escolho para desenvolver a minha ideia. Eu estou falando não modelo matemático, modelo intelectual, né? Todos nós pensamos com modelos na cabeça, né? É uma escolha que é baseada naquilo que eu sou, e aquilo que eu sou é onde eu vivi minha vida, e onde eu vivi minha vida foi moldada pela minha cultura, pela minha religião e por aquilo que eu acredito e o que acreditavam antes de mim no domicílio que eu fui criada, na escola que eu estudei. Então, uma longa frase para dizer o seguinte: eu acho que todos nós somos políticos, né? E a gente vai fazer a tentativa de ser técnico quando isso é importante. E acho que é importante que a gente remunere as pessoas por isso, porque é isso que a gente tenta fazer com muitos anos e muitos anos de estudo, né? Mas eu acho que é inevitável a gente pensar que existe, de alguma forma, alguma ideologia. Uma coisa que os economistas fazem muito, que é os macroeconomistas, aqueles que ficam estudando esses agregados macroeconômicos, né? PIB, inflação, desemprego, eles têm muitos modelos de taxação ótima. Então, tem um grupo desses caras que é assim, bitolado enquanto a gente tem que taxar de capital. Retorno do capital, né, das firmas, lucro, dividendo, investimento, etc. E foram décadas de discussões sobre como a gente não deve taxar capital, porque você taxando capital, você reduz o investimento e reduz o produto, o quanto aquele país pode crescer, né? Basicamente essa é a ideia. E o paper que deu início a essa discussão toda, ele chama Taxando o Capital, uma má ideia. Esse é o título, nem precisa ler o paper, já entendeu o que o cara quer dizer, né? E aí, um dia, um jovem estudante do MIT estava refazendo as contas daquele paper e percebeu, puxa, ele fez uma hipótese matemática aqui que, na verdade, não faria muito sentido de forma geral. Então, na verdade, isso não faz sentido de forma geral, a gente tem que taxar capital. O paper dele nunca foi publicado, mas outros papers foram publicados com essa discussão. Por que eu dei essa resposta longa e trouxe esse exemplo? Porque, de alguma forma, é difícil não pensar que a ideologia não fazia um componente ali ex ante na hora de eu fazer aquela análise técnica, né? Se eu não tivesse com algum viés ideológico, o paper do segundo cara, que é o Ivan Vernin, teria sido publicado, né? Então, a gente saberia disso hoje. Então, acho que, primeiro, assim, é difícil dizer que a gente não tem ideologia, a gente tem, talvez aceitar isso seja um primeiro passo para a gente desenvolver. Agora, num segundo momento, assim, eu acho que uma outra coisa boa é você nunca se isolar na sua própria bolha, né? Acho que pode parecer um pouco clichê ou meio bobo falar isso, mas acho que é um pouco verdade, né? Assim, fazer trocas e ouvir o que os outros têm a dizer é sempre muito importante, né? Eu sempre fico de cabelo em pé quando eu ouço um economista falando que a gente tem que estudar só matemática, estatística, e fico de cabelo em pé também quando eu ouço alguém tirando sarro de alguém que trabalha com coisas estatísticas e matemáticas. Acho que o importante é a gente fazer tudo isso mesmo, e cada um com o seu modelo e estar aberto a ouvir um ao outro, né? E acho que isso, na verdade, também é uma base um pouco para a gente pensar sobre questões de democracia, de como a gente aprende a viver em sociedade, com os diferentes, né? É isso, é estar um pouco aberto a bater um papo, a um café com política, talvez, e economia. Olha, a Laura é minha vizinha de corredor aqui no 6º andar. E volta e meia, pô, a gente precisa fazer lá um café com política e tal. E eu não queria perder a oportunidade, porque, infelizmente para a gente, mas felizmente para ela, vai passar uma temporada fora do Brasil. Enfim, então vamos fazer pelo menos agora, no final e tal. E eu pensei nisso em convidar a Laura para essa conversa, porque essa discussão ela requer uma coisa muito simples, mas também muito pouco trivial, que é alguma sofisticação de raciocínio. Sabe? Nada é todo branco ou todo preto, as zonas se misturam, tem uma mancha, né, nessas coisas onde tudo se funde. Você precisa ter uma perspectiva de interdisciplinaridade, né? Uma escola que forma economistas, administradores, gestores, mesmo advogados, engenheiros e tudo mais, precisa investir numa questão multidisciplinar.
A gente perdeu a oportunidade, mas era um projeto que eu tinha e não vingou, que era o seguinte: o Brasil ia votar a reforma da Previdência. Nós ficamos 40 anos discutindo, vamos discutir de novo. Então, uma coisa que eu achava que era legal para os nossos alunos, fazer o seguinte: olha, está aqui a reforma da Previdência. Por que precisa fazer? Porque, do ponto de vista da contabilidade, esse negócio não fecha. E, do ponto de vista da economia, isso está retirando recursos, né, que poderiam ir para outras políticas públicas importantes para esse tipo de coisa. Mas a demografia mostra que esse negócio não tem solução também, tão fácil. E a política? É possível fazer? Não é possível fazer? Quais são os grupos de pressão que permitem ou impedem de que isso ocorra? Como é que se dá todo o corporativismo numa sociedade como o Brasil? Veja, um tema econômico que vai fazer você abraçar todas as ciências ali, da estatística, essa é a questão. Você precisa ter uma visão mais ampla, fora ali do teu quadradinho, precisa olhar para essas coisas. O Brasil viveu uma onda terrível, que foi a ideia do gestor, né? Eu não me refiro exclusivamente não ao Dória, já que alguém já pensou no Dória, porque quem começa a história do gestor é a mãe do PAC, a gerentona, bem ali, da Dilma. Mas antes da Dilma, o Antônio Hermílio de Moraes. Agora, olha que interessante, tem uma paper que eu escrevi há muito tempo e observando a história, toda vez que um capitão da indústria, um cara desse, se meteu na política, um técnico se meteu na política, quebrou a cara. Não deu certo. O seu Jorge Gerdau chegou a dizer, certa feita, que o Brasil era possível de administrar com 6 ministérios. Aí a Dilma convidou ele para ser ministro de alguma coisa, um assessor especial. Ele montou uma equipe que tinha um rapaz lá, muito querido para mim, que foi nosso aluno aqui. Aí ele, antes de ir, ele falou assim: professor, estou indo para Brasília, vou trabalhar para fazer isso. Pô, legal, cara, boa sorte, que bacana, tal. Mas a coisa não é tão simples quanto o cara falou. Não, mas tá. 6 meses depois, toca meu celular. Professor, tudo bem? Segunda-feira você está no INSPER? Posso passar lá com 2 colegas de trabalho? Queria conversar com você. Claro, né? Foi lá, recebi o cara, gosto muito dele, foi aluno das primeiras turmas, tal. Papo vai, papo vem, e aí ele soltou essa com um termo técnico muito interessante, que foi o seguinte: professor, na boa, que porra é essa de presidencialismo de coalizão? Como é que funciona isso? O que é isso? Pois é, né? Pois é. Não é nada tão simples, nada tão trivial. Você tem que ter política, e boa política ou uma má política, você sempre tem política. A questão é se você tem lideranças que são à altura dos desafios ou não, né? A Laura citou a crise de 2008. Em 2008, o mercado vinha com tudo, quer dizer, o pagamento de bônus era uma coisa, tal. O mundo mudou muito de lá para cá. Se você for olhar para o setor financeiro, teve uma mudança muito grande, inclusive na remuneração, nos prêmios, essa coisa toda. O grande centro financeiro do mundo era o Wall Street, mas a City Londrina também era um centro muito importante. O presidente dos Estados Unidos em 2008 era o George W. Bush, que não se notabiliza por ser uma grande liderança política. Mas é a pergunta que eu faço, vamos ver se alguém aqui consegue me desmentir. Quem era o primeiro-ministro da Inglaterra na ocasião? Não vale perguntar para o Google. Pois é, cara, você foi o primeiro cara que acertou, parabéns. Ninguém lembra que é o Gordon Brown. Ninguém lembra que era o Gordon Brown. Você lembrou? Todo mundo fala, não, o Tony Blair é não sei o quê. Ninguém lembra. Por quê? Porque quem é o Gordon Brown? Era o tal do técnico, inexpressivo politicamente. Para um país que teve o Churchill, para um país que teve a Margaret Thatcher. Aliás, já que falamos da Margaret Thatcher, talvez o nascimento desse problema, o nascimento não, mas um momento em que esse problema florou bastante no nosso tempo, foi quando a Margaret Thatcher ganha a eleição na Inglaterra e ela diz o seguinte: esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Olha, sociedade não existe política. Existe política, é o indivíduo e as suas famílias. Acontece que o indivíduo e as suas famílias, eles vão precisar de algum instrumento de negociação e coordenação, porque você não vive sozinho com a tua família. Você não está num campo. Às vezes, na sala de aula, sempre aparece um garoto prodígio, vocês vão entender que é ironia, e quando você começa a discutir instituições, o cara fala assim: mas para que instituições? Eu falo assim: você que é muito esperto, me diga qual lugar do mundo, né, de uma sociedade com alguma complexidade, em que você pode abrir mão de instituições. Você pode abrir mão de alguma coisa que você possa chamar de Estado. Me fala onde? Quando? Não adianta você me falar de uma ilha na Malinésia, não adianta você me falar de algum lugar perdido no Pacífico, com 15 pessoas vivendo.
Mesmo assim, vai se estabelecer algumas normas num espaço como esse. Então, tem uma visão que é uma visão pobre, que eu acho que a gente precisa combater, e eu acho que também já está sendo ultrapassada, de que o técnico ele tem uma superioridade moral ao político, porque o político tem uma inferioridade moral. A política é moralmente reprovada. Né? Então, se você tira a política, você tirou o problema moral, você tem o técnico cheio de virtudes e o técnico toca. Mas não é assim, porque tem conflito, porque a decisão técnica vai passar por um crivo político. E o que a gente pode desejar, sabe, de saída, já que você me perguntou qual é a saída, não sei, o aeroporto de Guarulhos, não sei. Né? Mas a saída talvez seja que a gente tenha políticos que ouçam os técnicos e técnicos que considerem todo um macroambiente político. Essa sofisticação é importante trazer para alunos de economia e de administração, que nem sempre aparece nos livros-textos, porque o livro-texto ele tem lá um grau de especialização e tal. E aí eu quero terminar essa minha parte com uma frase do Weber, lá da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, quando ele olha para esse desenvolvimento humano e econômico todo, ele fala o seguinte: sensualista sem espírito, especialista sem coração. Nulidades que acreditam viver o mais alto estágio da civilização. Ele pega uma frase do Goethe para dizer que não, pô, você precisa compreender que o mundo pulsa, o mundo tem coração, né? E esse coração é a política, e o que passa por dentro desse coração, o que ele bombeia? É a economia, enfim, uma figura qualquer colocada aqui agora, mas para dizer da necessidade, enfim, de partir para um pensamento complexo, né? Que eu sempre vejo na expressão dos artigos da Laura, por exemplo, não só, mas por exemplo. Só um comentário muito rápido, que é inclusive uma visão muito pobre de indivíduo, essa trazida pela Margaret Thatcher, que eu sei que é compartilhada por muitas pessoas que talvez achem que os economistas pensam assim, né, o indivíduo como um Robinson Crusoe isolado e que não pertence a nenhum coletivo, né, usando a palavra do momento. E aí eu me lembrei de uma colega minha que é bastante técnica e foi trabalhar no Ministério da Educação há alguns anos, quando o Haddad era, inclusive, ministro, e ela foi com a cabeça muito, muito técnica, né, e estava lá fazendo contas e, enfim, dando para advogado ler as regras das leis que eles queriam mudar, blá, blá, blá. E aí um dia chegaram para ela com uma plaquinha para colocar na mesa dela, e na plaquinha estava escrito assim: pense sempre no aluno. Né? E eu achei que me veio na hora quando você falou sobre essa visão de indivíduo muito pobre, né? Paupérrima a visão. Porque, no final, mesmo quando a gente está pensando no indivíduo, esse indivíduo ele é alguém dentro daquele coletivo, daquela sociedade. Né? E aí, misturando as duas coisas, a visão pobre de indivíduo e a busca pela tecnicalidade que não é ignorante à política, a gente não esquecer quem nós somos nesses ambientes que a gente circula. Né? Só esse comentário. O Eduardo Gianetti, que foi professor aqui, aliás, eu estou aqui há 26 anos, quando a escola estava se formando, o Cláudio Haddad pediu para o Gianetti fazer algumas entrevistas, foi ele que me admitiu. Né? Eu tenho essa boa marca no meu currículo. O Gianetti me chamou a atenção para uma frase do Oscar Wilde, que é maravilhosa, que é a diferença entre o estúpido e o imbecil. O estúpido é aquele que vê o valor em tudo, mas não sabe o preço de nada. E o imbecil é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. O importante é você saber conciliar preço e valor, porque as duas coisas existem, né? E as duas coisas são importantes para ser considerado em qualquer raciocínio. Né? Eu acho que esse é o que a gente pode desejar em termos de pensamento complexo para quem está ali na vida entre a economia e a política. Eu também acho que eu tenho muitos colegas que acham que a economia é uma questão que só depende da política. Não é, claro que não é. É evidente que não é. Não é? Você não tem mercados perfeitos, você tem uma série de problemas que os economistas mostram para a gente que complicam a vida da política. Mas eu acho que tanto de um lado ou de outro, às vezes aparecem dois mundos que simplesmente não se conhecem, se repelem. Na verdade, são mundos que precisam se aproximar. Muito legal. Eu vou tomar a liberdade de fazer também uma reflexão aqui para colocar minha última questão e em seguida abrir também para a pergunta da plateia que está aqui conosco hoje. Mas a reflexão de vocês, em vários momentos, traz um pouco para a nossa escola, né? Para o papel do INSPER e como, enfim, seja por meio dos exemplos de sala de aula, como nós encaramos essa situação de política e economia no nosso dia a dia. Eu colocaria o dedo na ferida e perguntaria em que medida a gente consegue fazer isso numa instituição como o INSPER, com as suas características, com a sua rede de relacionamentos sociais e políticos.
Eu digo isso pensando que a gente tem um diálogo estabelecido com um setor da política e um setor da economia, um setor possivelmente dirigente, mas que talvez não dê conta da complexidade toda que é necessária, de todos os diálogos que são necessários. Há talvez 2 ou 3 semanas, o INSPER sediou um grande debate aqui, Agenda Brasil, com dirigentes do Congresso Nacional, do setor financeiro, e as falas eram honestamente uníssonas, não tinha discordância, não tinha debate. Quer dizer, essa caixa de reverberação de posições monotemáticas é o papel de uma escola que se propõe a debater política e economia, ou o que podemos e devemos fazer diferente disso, né? A gente tem aqui os colegas do Concilium, que são sempre muito parceiros, estão conosco sempre, e que também tentam e têm um papel importante. Quer dizer, a escola não é só o que a gestão da escola propõe, é o que acontece com os alunos. Os alunos do nosso mestrado em políticas públicas, da nossa graduação, dos nossos cursos, enfim, a escola é aberta em eventos como esse para que a gente possa debater posições diversas, variadas, né? Como a Laura colocou, acho que é conversando que a gente encontra as saídas. Então, queria, nessa minha última questão, antes de abrirmos para o debate, perguntar para vocês o que falta, o que a gente pode esperar mais da escola nesse sentido. Eventos como esse são importantes. O que você precisa ter são mais eventos também diferentes desse. Entendeu? Em algum momento você pode buscar eventos que sejam mais heterogêneos, tenham mais debates, etc. Mas uma escola como a nossa, ela tem vários mercados, né? Por assim dizer, sem trocadilho. Né? Não é só um. Né? Então tem que trazer mais. A gente aqui, e aí eu volto a fazer um elogio a você, a ideia de ter um encontro mensal, né, para falar sobre política sempre. O lema é, a gente precisa falar muito, a gente precisa falar sempre, né, recorrentemente, né, falar de política. É o que a gente está fazendo. Parece que não, mas a escola ela tem 26 anos, mas ela ainda é uma escola nova. Né, uma escola nova que vive o seu tempo. Eu acho que tem o tempo da fundação da escola, que coincide justamente com o que é o plano Becker, é isso? Uma visão de mundo muito vinculada a alguns modelos políticos. A escola viveu esse processo todo. Depois de 2008, a escola passa também por uma mudança, agora passa por outra. A pandemia, eu acho que foi muito interessante. A gente escreveu um livro aqui, coordenado pela Laura Machado, são 26 opiniões, tem um artigo meu, inclusive, sobre a pandemia. Naquele momento, por exemplo, a pandemia mostrou muito claramente, cara, que o mundo não conseguiria viver sem políticas públicas. Você tem que ter políticas públicas, não adianta. Sabe? Você deixar o indivíduo por si, à conta de si mesmo, você vai para uma situação selvagem. Quer dizer, o mais forte vai sobreviver, é um darwinismo isso. Né? Mas isso é política, né? É policy. Policy é importante também. Então, a escola ela vai aprendendo também com o tempo, ela vai fazendo sua reflexão e vai mudando. Eu acho que a gente hoje tem uma disposição à diversidade, ao pensamento complexo, tal, crescente, e isso é muito positivo. Né? Reconheço todos os problemas ao longo do tempo, mas acho que, né, gostaria que o Guilherme ouvisse isso, ouvisse porque ele tem dito isso, que é abrir mesmo para a diversidade. Você não precisa ter a diversidade no mesmo evento, mas você precisa ter a diversidade na mesma escola. Isso você precisa ter. Olha, talvez de forma bastante humilde, eu gostaria muito que os meus alunos saíssem do meu curso de Teoria dos Jogos sabendo que mercados competitivos eles só existem de forma abstrata. A Pamela, minha aluna e foi monitora durante anos dessa matéria, sabe o desafio que isso é. Eu acho que se os alunos soubessem, na verdade, que o que eles têm na cabeça é que a competição perfeita leva ao melhor, cada um por si é a melhor coisa, isso, na verdade, é uma abstração intelectual, já seria um grande ganho para nós, em termos do como melhorar e qual é o nosso papel, enfim. Mas agora, tirando isso e talvez tentando ser um pouco, pensando em uma coisa um pouco maior do que só um take-away da aula, eu concordo com a diversidade de pensamento, diversidade de forma geral, né, que diferentes pessoas possam frequentar esse ambiente, discutir.
Acho que é isso, né? Na verdade, tem um desafio importante, que é a gente ainda tem um quê grande de escola de negócios, apesar disso ser uma coisa em transformação, né? Mas talvez pensar que esse título vai fazer parte da gente por um bom tempo, mesmo que isso não se permaneça no futuro de forma oficial. E, na verdade, acho que abraçar isso, né? E pensar que também é o nosso papel numa escola que foi por muitos anos uma escola de negócios, mas que tem centros de políticas públicas, tem uma multidisciplinaridade de pensadores aqui, ter um papel realmente de entender e criar gestores na palavra, na tecnicalidade mesmo, de quem é um gestor. Vai ser um gestor do mercado financeiro, um gestor de políticas públicas, mas que esse gestor ele leve essas multifacetas do INSPER. E eu acho que isso é uma coisa que tem se concretizado, mas que talvez pudesse ser reforçada, né, no futuro. Eu falei brincando essa questão dos mercados competitivos para os alunos, porque quem assistiu minha aula sabe que tem um esforço grande nisso, até porque é uma aula sobre monopólios, então meu trabalho é dizer que os monopólios existem. Mas eu falo isso porque um grande esforço que a gente tem que fazer numa escola como o INSPER, né, é tentar, de alguma forma, criar algumas provocações, né, a respeito de ideais que chegam prontos aqui, né, pelos nossos alunos, né. Então, o meu trabalho, por exemplo, é trazer essa provocação, né, de que talvez, sim, a gente precise da política, a gente precise do governo, porque as empresas têm poder de mercado e elas estão tomando decisões que vão diametralmente opostas ao bem-estar da sociedade, né? E que eu não posso deixar elas resolverem isso por conta própria, né? E aí eu tento, de alguma forma, trazer exemplos que vão além do exemplo de livro-texto de economia, que normalmente é assim, uma empresa polui um rio, o que você tem que fazer quando uma empresa polui um rio, que gera uma externalidade negativa? Você taxa a empresa, né? Hoje em dia, a gente tem outras questões muito mais relevantes, né, para serem discutidas. Por exemplo, a gente tem inteligência artificial que está sendo alimentada pelo trabalho intelectual de séculos. E essas empresas estão fazendo lucro. O que eu faço com tudo isso? Como é que eu remunero esses autores? Como é que eu penso na taxação dessas empresas, na regulação dessas empresas, né? Então, acho que, de alguma forma, se a gente conseguir trazer esse debate sem uma obtusidade dos economistas e sem uma obtusidade do que talvez pensem que é economia, eu acho que já é um passo importantíssimo, que eu acho que, inclusive, casa um pouco o debate aqui, né, que é o debate da humildade intelectual, de alguma forma, para os economistas e para todos os pensadores, né, que a gente tem que saber se ouvir, entender nossas limitações. Bem, obrigado, Laura e Melo. Agora, a oportunidade de vocês perguntarem também para nossos professores. Oi, boa noite. Sou Júlia, sou aluna do mestrado em Políticas Públicas aqui, junto com o pessoal. Eu estava ouvindo o podcast do Mano Brown com o Lula. Ele fez agora um segundo, né, com o Lula presidente. Não sei se vocês chegaram a ouvir. O Mano traz a ideia assim, de que ele estava conversando antes com algumas pessoas, e ele tem a tal da Débora, que é uma pessoa que, né, acho que é uma pessoa que não existe, na verdade, tá? Mas poderia ser algum de nós aqui, talvez, a Débora, né? Que uma pessoa que, enfim, votou no PT, sempre votou, gosta, se alinha e tal, mas não consegue ficar feliz com esse governo porque ela não consegue comprar o que ela gostaria de comprar no mercado. Então, por mais que, né, se saiba de todas as mudanças, as diferenças desse governo com o governo anterior, né, ainda isso parece que não é sentido no armário da minha cozinha quando eu abro para ver alguma coisa assim, né? Então, eles trazem essa ideia, essa Débora, né, como essa pessoa que está talvez insatisfeita com o governo, e aí aqui eu estou colocando o governo alinhado aqui à política, então esse seria o lado econômico, mas também político, né? E por quê, né? Eu acho que a primeira pergunta é por que a Débora, eu queria colocar para vocês, né? Porque eu acho que é essencialmente um problema de estranhamento entre política e economia, né? E aí eu acho que eu tenho alguma pista aqui que quando a gente fala em política, a gente está falando especialmente de um executivo, assim, ou a gente tem na cabeça o executivo, mas também tem aquela coisa, né, que hoje em dia quem governa não é mais executivo, basicamente. Então, ele está muito amarrado por um legislativo, né? Enfim, acho que eu queria um pouco ouvir de vocês isso. Não sei se deixei claro, assim, mas acho que por que a Débora está insatisfeita? Acho que tem uma conversa de economia com política, e essa política, quem é que faz, na verdade, né? Não sei se seria o Lula ali a pessoa. Procurando um meme aqui, que eu recebi. É da Débora, é a Débora. A Débora é a Karen, a versão Karen do Brasil. É da Piauí Heraldo, né? Então você já imagina o que vem. Então está o Lula aqui pedindo voto para o Lula, deputado federal, porque aí sim, né, ele vai ter poder, né? Então ele fazendo campanha para ele, deputado federal na próxima eleição, para enfim chegar até o poder. O sistema mudou, né? O desenho do sistema político brasileiro mudou.
E o legislativo tem características muito claras e tradicionais. O patrimonialismo faz parte do nosso sangue. Então, você pensa em, por exemplo, fazer uma redução de gastos, ter equilíbrio fiscal, que é básico, que é fundamental, tem que ter. Mas de onde você corta? Não é? Decidir onde você corta é uma decisão política, além de econômica. Né? Você corta de subsídios, de desonerações, né? Ou você vai cortar de políticas públicas que são de fato necessárias. O que não significa que não tem a obrigação de ter políticas públicas que sejam eficientes e bem gastas, não é isso. Né? Mas onde você vai fazer essas escolhas todas são importantes. O que a Débora tem dificuldade, eu imagino, eu estou para ouvir essa entrevista, é que ela ainda não sentiu que a gente chama de feel-good factors, né? Os fatores de um sentimento de bem-estar. Ela não percebeu isso. Talvez porque a vida dela não permita isso. Só que esses fatores, eles não são uma coisa que o político faz assim que acontece. E nem acontece por desejo dos economistas. É a conciliação das duas coisas. São projetos, planos, desenhos de políticas públicas ou econômicas que sejam politicamente bem avaliados. Vamos pegar aqui o que eu avalio ser, e claro que pode ter contestação, mas o que eu avalio o mais bem-sucedido desenho de política e economia feita no Brasil em todos os tempos foi o Plano Real. Né? O Plano Real, você vinha de uma história de inflação sem fim. O último mês do governo Sarney foi 80 e poucos % de inflação. Né? O Collor vem com aquela estupidez toda, sequestrando ativos, enfim, tal. Não dá certo, a inflação volta. Aí, uma equipe econômica de técnicos de muita qualidade, dirigida por um político, senador licenciado, sociólogo de formação, que conhecia a cabeça do presidente, o Itamar, que era difícil de você controlar, que havia compreendido o mundo para onde ia. O Fernando Henrique, antes de ser o ministro da Fazenda, foi chanceler, participou de fóruns internacionais todos, compreendeu o que era o mundo dos anos 90, né, dos mercados e tudo mais, montou uma equipe tecnicamente capaz, com gente de primeiro time da economia, da GV, depois foi para a PUC do Rio, enfim, e aquilo foi negociado politicamente no Congresso, aquilo foi negociado com a população. Houve um desenho muito interessante que foi da URV até o Real, né, uma coisa lenta, tal. Aquilo foi economia e foi política, e aquilo fez com que a Débora, de então, começasse a perceber que aquele R$1 valia muito mais do que valia um cruzeiro antes. Então tem esse aspecto que acho que pega para o Mano Brown. E eu volto para a primeira questão lá do Marcelo. Por que as coisas na economia parecem que estão bem? Eu acho que tem duas coisas aí em relação àquilo, viu, Marcelo? Primeiro, tem algumas políticas públicas de distribuição, parece que elas já estão dadas, entendeu? Para o bem do país. Sai governo, entra governo, ninguém é dono de políticas públicas. Algumas já se consolidaram. Hoje, quando a gente olha para a inflação que vai bater os 5 e poucos por cento, já é uma loucura. O Banco Central vai lá e joga os juros a 15%, e pode chorar, mas a inflação não vai chegar a 2 dígitos. Programas como o Bolsa Família, você pode concordar ou não concordar, mas dadas as características do Brasil, eles se consolidaram. Tem que ter porta de saída, mas se consolidaram. Então, isso está posto. Só que as pessoas não sentem cotidianamente isso. Não sentem isso. Agora, também tem uma questão que é esse sentimento positivo, esse fator, né, esse feel good factors, né, positivo, ele se dá por quê? Porque eu tenho emprego, ele se dá porque eu estou conseguindo pagar minhas contas, sair da inadimplência. Isso tudo é pouco, cara. Porque uma vez que você conquistou, o próximo passo é o próximo passo. Sabe? Por exemplo, falta na política no Brasil e no mundo a perspectiva de futuro. Qual é o futuro? Qual é o projeto? Qual é a grande saída? Para um país que tem a riqueza ambiental que tem a pujança do setor econômico que é o agronegócio, tem necessidade de investir em infraestrutura para que isso resulte, que tem desafios da nova tecnologia, da inteligência artificial, enfim, os governos não estão conseguindo apontar para o futuro. Então a Débora, ela pode até ter as condições mais básicas delas atendidas, mas o que será da Débora ou dos filhos da Débora? O que será o amanhã? Isso está muito imprevisto, não é? E quando eu uso o termo imprevisto, você sabe ao que eu estou me referindo, é o livro do Sérgio Abranches, A Era do Imprevisto. Isso está muito imprevisto. O futuro não é mais tão perceptível como parecia ser no passado. No passado,
os nossos pais entravam para trabalhar, jovens, adolescentes, numa empresa e ficavam lá até se aposentar. E um detalhe, tinham aposentadoria. Já não é a realidade dos nossos filhos. Então, falta futuro, perspectiva de futuro para que a Débora fique feliz. Falta perspectiva de futuro para que, além desses dados econômicos, algo mais se coloque. Eu acho, né? Como diz o Riobaldo, né? Saber eu nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu desconfio que seja assim. É muito bom. Não, vou concordar 100%. Só vou adicionar que a Débora, no caso, está escolhendo não ter filhos, que é uma outra questão, né? Então, só pensaria nisso. Uma coisa que, pelo menos nos ambientes que eu circulo mais, que são dos economistas, os economistas costumam dizer que a Débora está errada. Então, tem a famosa frase, assim, que o povo não sabe votar, né? Isso, inclusive, vai contra os melhores modelos econômicos, que dizem que, na verdade, o político melhor responde ao que o eleitor faz. Então, se o eleitor não sabe votar, os políticos deveriam criar plataformas para aquele eleitor que não sabe votar. Então, enfim, obviamente, os economistas que falam isso estão errados. Mas por que eu acho que a Débora está certa? E acho que isso é o mais importante a gente pensar. Porque eu acho que existe, de fato, um descasamento com o nosso nível hoje de produtividade econômica com o bem-estar das pessoas. Então, se a gente fosse pegar uma pessoa 150 anos atrás e trazer ela para hoje e falar para ela assim, olha, o nível de produtividade do mundo é 300 vezes maior do que era 150 anos atrás. O nível de produção material do mundo é 200 vezes mais alto. As mulheres votam na maior parte do mundo, têm direitos. E a gente trouxe tudo o que aconteceu nos últimos 150 anos, a pessoa provavelmente acharia que a gente está muito mais feliz do que a gente de fato está hoje. Então, acho que, de fato, a Débora... A primeira coisa que eu queria dizer, Débora, você está certa. Está faltando alguma coisa, né? Que eu acho que é um pouco o coração de uma das provocações que você fez, Marcelo, que é sobre esse esgotamento desse ambiente que a gente vive, né? E aí eu acho que fica... Para fechar no tema aqui do Café com Política, Economia e Política, a gente pensar que não é um esgotamento de um modelo econômico, né? Obviamente, a gente está com esgotamento do nosso modelo econômico, que produz, mas não sabemos se isso está agora na margem, melhorando a vida das pessoas. Mas também de um esgotamento do modelo político, né? Assim, a Débora votou no Lula, mas talvez ela não quisesse votar no Lula, ou ela talvez não quisesse que o sistema político que ela está inserida e como ela se sente representada acontecesse da forma como ele é. Então, acho que existe um esgotamento dessas duas coisas mesmo, assim, não é só de uma coisa e de outra. Então, acho que o reconhecimento de que ela está certa, muito mais do que nós, que não cabe a mim explicar para ela que ela está errada, porque o desemprego está baixo, e entender o que está faltando mesmo, o que é isso que está ausente para nós. Laura, você não vai poder acompanhar, você pode acompanhar online. Você não vai estar aqui, mas em setembro, nós discutimos hoje, o Café com Política vai discutir o esgotamento do modelo econômico que veio da redemocratização. MDB, PT, PSDB, enfim, aqueles partidos que surgem na redemocratização e as suas lideranças políticas envelheceram, morreram, enfim, o velho agonizando e o novo que ainda não nasceu, né? Discutir exatamente isso. Mas acho que é isso, né? Acho que eu já estou numa idade que eu posso falar isso, então vou me permitir, mas acho que agora cabe um pouco mais a vocês, assim, de alguma forma, né? Eu já estou pensando em como eu vou me aposentar aos 90 anos, mas já pensando nisso, né? Então acho que cabe um pouco também as novas gerações ensinarem um pouco para a gente, né, sobre o que a Débora precisa. Boa. Se apresenta, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sávio, eu sou doutorando em Ciência Política lá na USP e eu gostaria de pensar algumas camadas aqui, pensando na questão da política. Quando o cientista político vai tratar essa questão de economia com política, ele tende a olhar muito para as elites políticas, que foram fortemente mencionadas aqui essa noite também. Os economistas, às vezes, pensam mais nas técnicas, enfim, naquilo que seria ideal. Eu acho que a gente precisa olhar para a opinião pública. Principalmente, o que foi colocado aqui é quem define quem. As elites políticas, elas competem pela opinião pública. A opinião pública, pensando na pós-modernidade, ou seja, a economia não é mais uma meta-narrativa. As pessoas entendem a economia a partir de issues de opinião pública, que aparecem de formas absolutamente fragmentadas e dispersas. Pensando na Débora, o governo tende a divulgar muito a sua macroeconomia, o PIB que aumentou, é o emprego que aumentou, mas que emprego que aumentou? Eu costumo dizer que se a pessoa está trabalhando de caixa de supermercado 9 horas por dia,
ela estava desempregada. Nossa, ela estava passando o aperto, agora ela está empregada. Mas esse emprego que ela está não é também o emprego dos sonhos dela. Ela não está indo para casa feliz, ela está pagando as contas e trabalhando na escala 6x1. Então, eu acho que há um descompasso nessa discussão que é olhar mais para a opinião pública e entender também que ela é segmentada. Tem pessoas que têm uma visão macroestrutural, como eu e Pamela conversávamos no início. Poucas pessoas na sociedade vão entender que tem que imprimir não sei o quê, dinheiro de cá, dinheiro de lá. As pessoas pensam mais nas questões mais práticas e materiais. E pensando nessa questão pós-moderna, da internet, isso tudo é comunicado por essas elites políticas que competem pela opinião pública de forma, às vezes, jocosa, de forma a distorcer dados. Então você cria clivagens na sociedade que estão discutindo o mesmo assunto a partir de perspectivas, não só perspectivas diferentes, mas divisões de mundo absolutamente discordantes. Então, eu acho que pensar na opinião pública é importante, não sei se para mediar esse debate, mas para colocar ali do que nós estamos falando. É essa pessoa aqui que vai votar no final das contas, é essa pessoa aqui que vai sentir o que nós estamos discutindo no final das contas. E aí eu queria ouvir de vocês, onde é que a opinião pública entra nessa conta? Ou nós não estamos olhando para ela com a devida responsabilidade? Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou economista pela USP. Adoro os eventos aqui no INSPER, justamente por essa discussão entre graduações diferentes, doutorados diferentes, e isso é muito legal. Espero que continue assim. Só um parênteses, porque o senhor estava falando do Plano Real, eu terminei de ler os diários do FHC, e assim, nessa questão de café com economia com política, tem poucos livros nesse país que conseguem sintetizar em milhares de páginas, mas sintetizar o que pode ser isso, né? Só indo ao ponto que o professor fez no início, de que a gente está num momento, né, um pouco assustador da democracia e do presidencialismo nesse país, eu queria só tocar no ponto desse populismo fiscal, que é uma coisa que a gente parecia que estava meio que se afastando disso com políticas de Estado estruturantes, desde Plano Real, passando por Bolsa Família, passando pelas reformas do Temer e tal. A gente teve ali aquele intervalo da Dilma, e aí veio o Bolsonaro, que redobrou o populismo fiscal, né, aposta no populismo fiscal, como uma forma de tentar se manter no poder, e agora a gente está vendo isso, o Haddad ali tentando controlar, mas ainda assim, né, ainda tem isso que parece que se instalou como uma forma de manutenção de poder e do Congresso manter também o sistema presidencialista refém do que acontece lá e tal, desde orçamento paralelo até o que a gente está vendo, os descalabros de política energética, né? Eu queria saber de vocês, assim, e não que vocês vão dar nenhuma solução, mas como vocês veem um governo que tente fazer política estruturante mesmo e se afastar desse populismo fiscal? Tem solução para isso? A gente vai ter que fazer alguma outra mudança? A gente vai ter que ir para parlamentarismo misto? A gente, sabe, tem alguma saída no sistema atual? Ou vai ter que ter uma mudança e vocês veem isso como algo factível nos próximos anos? Obrigado. Eu vou ser breve também e vou começar pelo ponto do Luiz. Eu não acho que tem solução nenhuma para o populismo fiscal. Eu acho que esse é o... Eu ouvi isso, vai ser super deselegante o meu exemplo, mas eu ouvi isso de um terceiro, então eu só vou citar, tá? Era uma discussão sobre isso, né? Como é que faz os políticos não gastarem? E aí, essa foi a resposta que eu recebi de um grande político. Foi o seguinte, gente, é que nem pedir para uma pessoa que acabou de perder a virgindade parar dali em diante, não tem como. Você experimentou e você vai levar para o resto da vida. E aí eu estava com uma pessoa técnica naquela reunião, mas eu saí de lá e falei assim, bom, foi realmente um grande aprendizado político aqui. Eu acho que não tem, esse é o coração do político, né? Ele vê o recurso como uma coisa muito tentadora para que ele possa ser reeleito, reeleger os seus pares e, enfim, fazer política, né? Então, acho que não tem muito o que a gente fazer. O que a gente tem que fazer, de alguma forma, é poder criar um bom arcabouço de checks and balances, né? Então, a gente tem que ter conselhos fiscais independentes. Aqui no Brasil, a gente tem a IFE agora, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, a gente tem também o CBO. E eu acho que uma coisa que foi muito legal, que o Carlos, na verdade, falou, foi... Não existe como você fazer uma política pública, seja criar uma nova instituição fiscal, de responsabilidade fiscal, etc., mas qualquer política pública que você vai fazer, não existe fazer isso sem, primeiro, costurar politicamente. Então, ter uma coisa técnica que vai ser imposta não vai funcionar. Tem que ser politicamente viável e bem costurada e bem discutida. A gente tem um exemplo perfeito da reforma da Previdência, do trabalho que foi poder criar isso politicamente e tecnicamente, e como mesmo assim grupos de interesse ainda se apropriaram do pacote depois. E acho que a gente tem que ter um bom debate técnico. Assim. Então, acho que tem que ter uma tecnicalidade que é, de alguma forma, não ignorante à política. Então, não acho que tem como fugir disso. E aí, já me estendi muito, mas só... Em relação ao que o Sábio falou, eu tenho um pouco de sentimentos mistos com a questão da gente ouvir a opinião pública. Não exatamente porque eu acho que a gente tem que ignorar as pessoas e viver num palácio de cristal e jogar políticas para as pessoas porque a gente sabe o que é melhor para elas.
mas porque a opinião muito pública muitas vezes pode normalizar até um genocídio. Então, assim, eu não sei exatamente como a gente deve ouvir a opinião pública. Então, para mim, é sempre um sentimento misto. Assim, obviamente, nunca esquecer das pessoas, né? Lembre-se sempre do aluno, mas eu não sei exatamente o que é a opinião pública como uma coisa só, né? Uma entidade. Eu vou começar por aí, pela questão do Sávio, porque o negócio tá difícil, velho. Antes, na época que eu era garoto, a gente usava o termo sociedade civil organizada, né? Você, no seu doutorado da USP, você deve ter passeado por esse termo várias vezes, né? Falava do eleitor mediano. Não, o eleitor mediano pensava mais ou menos daquela forma ali, você precisava entender o eleitor mediano para você chegar até ele. O grande problema hoje, cara, é que não tem mais a tal da sociedade civil organizada. Ela se fragmentou em diversos algoritmos, para não falar em bolhas, em diversos algoritmos. A gente tem que discutir como reestruturar aquilo que a gente chamou de opinião pública. Antes, para que você tenha uma ideia, entre 70% e 80% da população, todas as noites, assistia o Jornal Nacional. E aquilo tinha uma, bem ou mal, para o bem ou para o mal, não vamos entrar aqui, né? Aquilo informava e formava opinião. A relevância de um Jornal Nacional hoje é muito menor, muito menos gente assiste o Jornal Nacional e quando assiste, assiste com o celular pesquisando outra coisa. Quer dizer, como que a gente vai dar resposta para chamar a atenção desse eleitor, que não é mais o mediano, que ele está fragmentado, dessa opinião pública que não existe mais, que está fragmentada? Como que a gente faz isso? Regulamentando os portais aí, né? Criando uma coisa nova? Porque tem uma questão que a política tem perdido com essa fragmentação, que era a sua capacidade pedagógica. O político antes, ele tinha um papel pedagógico. Não parece, mas eu sou da época da máquina de escrever. Claro que parece. A gente fazia um panfletinho, já tinha xerox, eu não sou da época do mimeógrafo também, não é tanto, mas a gente ia para a porta da fábrica, ia para a feira, para a porta da igreja, e eu cheguei, qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, você tem um minutinho? Olha, tem isso daqui e tal. Eu tentava convencer o Marcelo. Tinha um papel pedagógico. A Laura tinha outra visão, ela pegava o Marcelo também e falava, não é nada disso. Aí tá. Havia uma disputa pelo eleitor e eu tentava convencer. Nos Estados Unidos, na eleição Nixon e Kennedy, lá nos anos 60, e no Brasil, a partir da eleição do Collor, a gente começou a adotar uma outra forma, a pesquisa durante a eleição. Eu pergunto para o Marcelo o que ele está pensando. Aí o Marcelo me diz o que ele está pensando, né? E eu chego na televisão ou na internet e falo exatamente aquilo que ele quer ouvir. Aí o Marcelo fala assim, esse cara pensa igual a mim. Pensa nenhuma, você que falou para ele como que ele devia pensar. A perspectiva pedagógica da disputa da política, ela morreu. Você vai falar para a tua base, você vai falar para a tua bolha. E o pior, com emenda no orçamento, você fala para o teu curral. Né? Tem um livro clássico da ciência política, você certamente deve conhecer, o Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que se você for ajornar ele, trazer ele para tempo presente, você vai chamar de coronelismo, emenda e voto. Porque é assim que você forma os currais agora. Então, por exemplo, quando você tinha parlamentares, até pouco tempo, né, como Fernando Henrique Cardoso, como Mário Covas, como José Genuíno, José Dirceu, Delfim Neto, Roberto Campos, tal, que eram parlamentares de opinião, não tem mais parlamentar de opinião. Não se usa mais o termo baixo clero no Congresso Nacional, porque não existe mais alto clero. Tudo se nivelou muito por baixo, entendeu? Porque não tem mais um discurso nacional. Quando você pensa na política nacional hoje, você olha para o Congresso Nacional, você tem vereadores federais. Você não tem mais os tribunos que falam com a opinião pública, sabe? O Afonso Arinos, o Mário Covas, enfim, o discurso de capitalismo do Mário Covas, o Luiz Guimarães defendendo... Acabou. Esse é um desafio do nosso tempo. Como é que vai resolver isso? Eu posso dizer para você que eu não sei, mas estou esquentando muitos meus miolos para tentar descobrir como, de que forma. Estou lendo tudo que eu posso para tentar resolver uma agonia que é minha, não é só sua, é nossa. Daí a gente avança para a questão do Luiz, sabe? Que qual é a saída? Cara, não vou dizer que é Guarulhos de novo, né? Até porque você sai daqui, você vai para onde? Para El Salvador, enfrentar o Bukele, é isso? Né? Para onde você vai? Né? Aquilo que na ciência política a gente aprendeu que era o paraíso da democracia liberal, tal, que os Estados Unidos está lá daquele jeito. Não tem paraíso. O que eu acho é não perder. O pessoal aqui que felizmente se livraram de mim no mestrado vão lembrar da perspectiva da utopia. O Zygmunt Bauman fala que, como a gente perdeu a perspectiva de futuro, a gente foi buscar a perspectiva do futuro
passado. A retrotopia. Make America Great Again. É no passado. O Lula, o Fernando Haddad em 18, o slogan era o Brasil feliz de novo. Os bolsonaros usam lá o chapeuzinho, né? Make Brasil Great Again, né? Que eu não entendo por que em inglês e por que again, mas deixa para lá, é uma piada que eu cansei de repetir. Mas qual é a utopia? Qual é o futuro? A Débora, ela não é igual à mãe dela, se libertou sobre vários aspectos, ela não quer ter filho, a sociedade, em virtude das escolhas legítimas da Débora, acaba tendo uma outra feição. Qual é o desafio? O desafio é grande. Como resolver? Cara, quem tem que dar resposta para isso, entre outros, são os economistas e os políticos, que precisam parar de ficar brincando de estranhamento e buscar soluções conjuntas, e também com todos os outros que puderem vir. Essa ideia de populismo fiscal, e aí foi legal que você usou o termo populismo fiscal, você qualificou o populismo, que conceitualmente populismo é outra coisa. Populismo fiscal vem dos economistas, né? O cara está gastando demais, então ele é populista. Não, ele pode gastar demais e, do ponto de vista conceitual, não ser populista. Porque o populismo é você recorrer diretamente ao povo, você desconsiderar as instituições, desconsiderar todos os rituais da democracia. Esse é o populismo. Mas também o populismo na América Latina também fez integração, incluiu pessoas ao sistema. Mas você usa o termo populismo fiscal. A Laura fala que você precisa ter um sistema de checks and balances. Precisa ter. Mas também isso está em crise. Quando você imagina, cara, que a Suprema Corte norte-americana está quase acabando com o federalismo daquele país, que foi para uma guerra civil sangrenta há um século e pouco, você fala, pô, esse sistema de checks and balances está em xeque, né, sem o trocadilho infame. Não é? Está sendo questionado hoje como que isso vai se recuperar. Para quem acompanha a sociedade, no meu caso, um cientista político, um economista, que seja, que olha para isso, é um laboratório extraordinário de pesquisa, conhecimento, perturbação intelectual, é fantástico. Mas para quem vive, e nós também vivemos, cara, é de uma aflição enorme. Muito bem, então vamos para a nossa última rodada aqui de perguntas. Boa noite, meu nome é Caio, eu sou professor monitor aqui no INSPER, na disciplina de História das Instituições do Capitalismo, né? Disciplina que é ministrada pelo professor Vinícius Miller, né? Muita gente deve conhecer. E recentemente, né, nos últimos dias, aí, um caso que todo mundo deve ter visto, né, um humorista aí conhecido comentou, né, que ele estava autorizando o filho a não assistir determinadas aulas, a não ler determinados conteúdos nos livros didáticos, enfim, né? E isso meio que, essa questão de redes sociais, né, muita gente aplaudindo, né, e enfim, incentivando esses tipos de práticas. Muitas vezes a gente vê que existia esse discurso contra a doutrinação, ideologia de gênero, enfim, mas isso vem se extremando, né? Então, por exemplo, alguém falar, não discrimine pessoas homossexuais, já vira ideologia de gênero, né? Faça algum tipo de políticas sociais para os mais pobres, já vira defesa do comunismo. Como que a gente, né, enquanto docente, enquanto sociedade, enfim, né, como que a gente lida com isso? E se isso é algo, vocês percebem isso como algo de alguns nichos, digamos, mais extremos, ou se é algo que tem convencido um pouco o cidadão comum ali, digamos, né? E, enfim, se isso tem um certo prazo de validade, se é um certo hype, enfim, se as coisas tendem a se mover para o centro novamente, né? Enfim, um pouco essa questão, né? Vão se criando alguns temas proibitivos, né, na educação, e muitas vezes não digo aqui no INSPER, aqui acho que a gente goza de ampla liberdade, né, mas principalmente na educação básica, colégios particulares, enfim, a gente percebe aí que vem se criando esse temor de abordar determinados temas, né? Não é nem fazer um proselitismo, mas de tocar em determinados assuntos, né? Enfim. Obrigado. Eu sou Vinícius, economista. A pergunta é um pouquinho mais entender a opinião de vocês, porque a impressão que eu tenho hoje em dia, e talvez o professor Carlos Mello já tenha mencionado um pouco disso, mas que tem uma discussão muito pobre no Brasil, política e entre economistas também, que é uma discussão que ela é muito focada na repartição de recursos, e claro que isso é importante, não estou dizendo que isso não é importante, quanto recurso tem que ir para pagamento da dívida pública, quanto de recurso tem que ir para política social, enfim. Você tem, acho que nos últimos 10, 20 anos, uma discussão muito menor das instituições, seja, por exemplo, o próprio fato das emendas, como talvez incluir o Congresso, dar mais poder ao Congresso de uma forma mais legítima do que as emendas, por exemplo.
O do lado econômico, uma coisa que eu estava investigando hoje, os estados hoje eles têm mais poder de política fiscal que o governo federal, mas eles fazem isso muito com recursos vindos do governo federal. Não existe uma discussão sobre como melhorar esse relacionamento, transformar os incentivos econômicos e políticos e alinhá-los da melhor forma. Eu queria entender que se vocês concordam que isso acontece, acho que o professor Carlos Mello citou um pouco disso, e como que a sociedade, as escolas, as instituições, os economistas e os políticos podem fazer para tentar mudar um pouco essa realidade que, para mim, é o que a gente consegue ver melhor hoje. Muito obrigado. Então vamos para as falas finais aqui, começando pela Laura. Vamos lá. Eu acho que é um desafio diferente para instituições públicas e privadas, né? As privadas têm uma questão porque, de alguma forma, os alunos são clientes, as instituições públicas têm uma questão porque a hierarquização do corpo docente e discente acontece de uma forma um pouco nebulosa, então acho que são aflições diferentes para as instituições de ensino diferentes. Mas acho que, de uma forma assim, central, o ponto é que eu acho que a gente não aprendeu ainda a conviver em espaços em que as vozes são múltiplas, né? Seja por um motivo ou por outro, né? Então, eu acho que a gente confundiu isso, né, com a abertura para discussões, e eu acho que isso não acontece só no contexto escolar, né, mas a gente, de alguma forma, subverteu a ideia de diversidade de pensamento com a ideia de que a gente não deve respeitar instituições, não deve respeitar hierarquias, né? Não faria sentido nenhum o pai de um aluno achar que ele tem mais poder sobre o currículo, ou que alunos de uma instituição têm mais poder sobre o currículo do que um corpo discente, né? Assim, não faria sentido isso. Então, acho que a gente vive um mundo um pouco esquisito mesmo, né? Em que a gente está aprendendo a lidar com essas múltiplas vozes e, de alguma forma, com esse sentimento de que as hierarquias devem ser corrompidas, né? Então, eu na verdade, não sei dizer como lidar com isso. Acho que é talvez importante você, como professor, sempre pensar que você quer se manter fiel àquilo que você acha que é correto tecnicamente mesmo, e é isso. E acho que isso vale em outras esferas também, né? Em algum debate que vai trocar em algum assunto muito delicado, a gente talvez não temer dar a nossa opinião só com receio de que, de repente, a outra pessoa ali vai ficar muito descontente com aquilo, né? Claro, de forma respeitosa e tudo, né? Mas acho que é importante. Aí o seu ponto, né, Vinícius, na questão das instituições, né? Eu não sei se eu também tenho uma resposta para isso. Então, eu tenho respostas para nada, na verdade. Assim, a minha resposta é zero, não sei nada. Mas acho que permeia um pouco sobre tudo isso que a gente falou. Na verdade, as perguntas são sempre muito conectadas, né? E elas passam pela percepção de que a gente está num momento muito marcante, assim, não quero usar essa palavra de novo, mas assim, de um esgotamento das nossas percepções ou da nossa certeza sobre os modelos que a gente usa, ou os modelos que a gente vive, econômicos, sociais, políticos, né? Então, na verdade, eu venho assim com mais dúvidas do que com respostas. Mas acho que talvez ter essa percepção um pouco de que tem um certo esgotamento, né? A Débora está infeliz mesmo, a gente tem que tomar isso como dado. A gente vive num mundo em que as pessoas agora acham que ter um momento de fala e ter um espaço num determinado ambiente é você desrespeitar os outros, talvez seja tudo isso muito interconectado. Então eu não tenho resposta nenhuma, mas um compartilhamento dessas impressões. Bom, Caio, os caras negaram o valor da vacina, cara. Entendeu? Discutir, achar que um currículo está errado, isso é fichinha para quem compromete a segurança do filho. Não vai dar vacina no meu filho. Bom, eu posso até dizer não, respeitar a opinião do cara, mas não é. Tem um negócio chamado conhecimento, tem um negócio chamado ciência. Numa instituição de ensino, você não pode negar ciência. Você tem um compromisso, cara, com conhecimento, com o aluno. Você não pode. Uma das aulas que eu dou, eu traço uma reta da história do Brasil e chega ali em 1964. Aí a questão, foi golpe ou foi uma revolução? Bom, eu me referencio ao conhecimento da história, da academia, entendeu? Que, pô, o cara estuda, faz uma graduação, um mestrado, um doutorado, se submete a vários filtros até o momento que ele vai publicar, e eu vou falar assim, não, sabe o que é? Então eu não vou chamar nem de revolução e nem vou chamar de golpe. Eu vou falar que foi assim, aquele momento. Vou falar o que é aquele momento? Aquele momento, a bibliografia chama de golpe, pô. Eu não posso fugir disso para fazer onda. Não posso. Agora, eu estou me referendando e me referenciando, né, no conhecimento. Então não dá para ser assim. Pode chegar para mim e dizer, olha, pô, esse autor aqui também é legal. Tá bom, legal. Não conheço, vou conhecer, bacana, muito obrigado. Mas ele não vai trocar o autor dele, o autor que eu sugeri,
enquanto o cara que preparou um curso, etc., que estou representando uma instituição que é acreditada por uma série de organizações internacionais e pelo Ministério da Educação no Brasil, não vai falar para mim, não, tira esse e coloca isso. Não vai. Tem uma questão de autoridade. O grande problema, e aí alguns autores, para citar talvez os mais óbvios, o Yasha Monk e o Juliano da Empoli, que vão escrever sobre esse período, vão dizer da tristeza, a desgraça que se abateu sobre os tais dos especialistas, porque ninguém mais respeita especialista, entendeu? Viramos todos técnicos de futebol. Cara, só falta o cara chegar na sala de aula e falar burro, 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 igual falam por Tite, entendeu, cara? Mas é o momento, é o espírito do tempo que a gente está vivendo. O que você faz? Você olha para o cara e fala assim, ó, não vou nem discutir, porque sabe como é que é, tem um mal-estar muito grande. Ou eu vou falar para ele o seguinte, ó, velho, numa boa, enquanto você estiver aqui, a referência é a bibliografia. A bibliografia é essa aqui, atestada por todos os canais oficiais da academia. Não dá para fugir disso, porque senão a gente vai começar a relativizar a vacina, senão a gente vai começar a relativizar as coisas todas, porque... E aí é impossível não lembrar do Popper, né? Do paradoxo da intolerância. Né? Eu vou ser tolerante com os intolerantes, entendeu? Tem algum momento que eu tenho que falar assim, não, cara, não dá, sabe? Que a vida é combate, que aos fracos abate e aos fortes só pode exaltar, né? Ô Vinícius, é esse o desenho que se estabeleceu. Você tem um sistema político que ele regrediu muito, né, a meu ver, e aí eu estou referendado por uma opinião que eu acho que é uma opinião muito adequada. O Ulisses Guimarães, quando perguntaram para ele, falaram para ele assim, não, mas esse congresso é muito ruim. E ele respondeu, espera o próximo. E nós estamos, esse próximo, já estamos no 8º ou 9º próximos. Então você vai vendo o que aconteceu. Você tem hoje um sistema político que o Congresso Nacional, o Legislativo, em qualquer lugar do mundo, o que ele mais gosta, o que ele mais quer é um executivo fraco. Porque o poder é igual ao gás, cara. Ele tem a forma daquilo que o contém. Então você passa pelo impeachment da Dilma, passa pelo Temer, com 2 pedidos de impeachment, pelo Bolsonaro, pelo Lula enfraquecido, o legislativo vai se fortalecendo. Cria uma nova institucionalidade, que é essa de controlar o orçamento. Veja, orçamento, alguma coisa perto de 50 milhões de emendas por deputado, 100 milhões por senador. Mais fundo eleitoral, 5 bilhões, mais fundo partidário, mais os lobbies, porque esses grupos de pressão todo não é pela cor dos olhos que eles convencem, não é, a manter privilégios. Então, cara, é isso que a gente tem. Você tem um desenho institucional muito ruim, de um momento muito ruim da história do Brasil. E eu acho que a gente está passando por um esgotamento. Eu acho que aquele sistema político, não estou convencido disso, mas estou perturbado com isso. Aquele sistema político da redemocratização, da nova república, ele acabou. Ele acabou. O que virá pela frente, a gente ainda está vendo. Tem uma disputa aí. Talvez o Congresso essa semana tenha passado do ponto. Porque uma jornalista do Globo me procurou para repercutir. Aí eu falei assim, não, tem que perguntar para o Hugo Mota. Onde cortar? Você não pode cortar subsídios. Você não pode cortar emendas. Você não pode cortar salários, altos salários de funcionalismo. Todos os grupos de pressão estão protegidos. Pergunta para o Hugo Mota onde cortar. Ela falou assim, mas eu perguntei. E o que ele te respondeu? Que não é problema dele. Que isso é problema do executivo. Bom, é ótimo, né, cara? Você tem um sistema em que o legislativo tem todos os bônus de ter o orçamento, de controlar uma parte do orçamento, e nenhum ônus de ter que dar resposta à opinião pública. Por outro lado, também falta política para o governo brasileiro. Porque como é que faz esse enfrentamento? É mais um cafezinho, é mais uma viagemzinha com o Hugo Mota e com o Alcolumbre para o Canadá para conversar, tentar convencer, ou você tem que politizar essas coisas? Eu acho que problemas sérios no governo Lula. Primeiro, a crise de liderança política está colocada para todos. O governo Lula se ressente de crise de liderança política. O Lula do 1 e 2, ele teve um Estado maior em torno dele, caras como Márcio Tomás Bastos, Luiz Guxiquem, né? Esses são os principais. Depois vem outros que tinham uma relação com o presidente muito mais direta e muito mais sincera. Hoje tem uma certa... são reverenciais. Todos chamam o presidente de presidente. Ninguém chama ele pelos apelidos da época de sindicalista, como o Guxiquem chamava ele de baiano, que era o apelido do Lula na ocasião. Ninguém chama. Ninguém fala mais o que tem que falar para o cara.
E aí você vai estabelecendo a infalibilidade do líder. Só que o líder não é infalível, o líder é falível, ele é um ser humano. Né? Pai, por que me abandonaste se sabias que eu era fraco, se sabias que eu não era Deus? Não é Deus. Então tem um problema de falta de liderança, que também não está só no PT, está em todos os partidos, é uma grande tragédia do mundo atual. E também tem um problema de ajornamento. Quer dizer, esse mundo novo, com essas dificuldades, com esse problema de opinião pública, como o Sávio colocou aqui, essas dificuldades todas, como olhar para frente? No outro dia eu fui para um programa na Globo News e eu dei uma declaração lá que eles fizeram um postzinho e ele viralizou como nunca tinha acontecido comigo e na Globo News também foi raro acontecer. Eu disse o seguinte, o presidente Lula, com todo o respeito, o presidente Lula é um homem de ontem. A sorte dele é que os seus adversários, e o Caio tem visto, são homens da Idade Média, homens e mulheres da Idade Média. Mas é um grande atraso. Cara, a gente está perdido num determinado momento do tempo que não nos serve mais. A velha roupa colorida que não nos serve mais, como dizia o Belchior. É uma boa forma de acabar a minha participação aqui. Muito bem, muito obrigado. Vou fazer uma última citação aqui de um italiano que já foi citado hoje. Pessimismo na análise, mas otimismo na ação. Eu fico muito feliz de encontrar vocês aqui hoje. Foi um prazer estar aqui com o professor Carlos Mello, com a professora Laura Carpusca, que faz tempo que eu estou querendo trazer para alguma atividade do CGPP. Aqui no meu último ato consegui, mas ela já vai sair para os Estados Unidos. Daqui a pouco ela volta também, né? Vai lá fazer o bom combate lá nas terras do Trump. E agradecer muito a presença de todos vocês. Continuem vindo no Café com Política. Nos próximos estarei aí com vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigada.